Fala galera, tudo tranquilo? Meus amores, vamos estudar agora as qualidades fisiológicas do som. Bom, as qualidades fisiológicas do som são três. A primeira delas é a altura. O que é a altura? É a qualidade fisiológica. É a qualidade fisiológica que permite diferenciar. É a qualidade fisiológica que permite diferenciar um som agudo de um som grave. Atenção, porque muitos de vocês, muitas pessoas costumam confundir a altura com intensidade. Quando você aumenta ou diminui o volume de um som, você não está modificando sua altura. Você modifica a altura de um som quando você modifica a frequência, tá certo? A partir de agora, o que vai ser um som alto? Vai ser um som agudo. O que vai ser um som baixo? Vai ser um som grave. Isso não tem nada a ver com o volume. Insisto mais uma vez. Quando você altera o volume de um som, você não está modificando sua altura. A altura só pode ser modificada através da frequência, tá? Então, a partir de agora, não esqueçam. Um som alto é um som agudo. É um som de maior frequência. Um som baixo é um som baixo é um som grave, é um som de menor frequência. Ok? Então, lembrem-se disso. A altura de um som não tem nada a ver com o seu volume, e sim com a frequência. Então, um som alto é um som agudo, é um som de maior frequência. Um som baixo é um som grave, é um som de menor frequência. Tranquilo? Perfeito? É comum dizer que as mulheres, elas emitem sons mais altos que os homens. Sim, porque as cordas vocais, vocês vão ver daqui a pouquinho, das mulheres, são menores. Então, menor comprimento das cordas vocais, maior frequência, som mais agudo. Perfeito? Tranquilo? Essa é a qualidade fisiológica chamada de altura. A outra qualidade fisiológica é a intensidade. Intensidade. O que é intensidade? É a qualidade fisiológica. É a qualidade fisiológica que permite diferenciar um som forte de um som fraco. Agora sim, toda vez que você modifica o volume de um som, aí sim você está modificando a intensidade dele. Mas, Sandro, para modificar a altura, tem que modificar a frequência. O que é que tem que ser modificado para alterar a intensidade? A intensidade de uma onda sonora, meus amores, está ligada à amplitude dessa onda, tá? De tal forma que quanto maior a amplitude da onda, maior vai ser a intensidade. Então, quando você aumenta o volume de um som, você está modificando a amplitude, está modificando a intensidade. Então, a partir de agora, ó, um som forte é um som de maior amplitude. Um som de maior amplitude é um som de maior intensidade. Tá?
Um som fraco é um som de menor amplitude, é um som de menor intensidade, Então, não esquecer disso, tá? A altura, ela está ligada com a frequência e a intensidade está ligada com a amplitude da onda sonora. E, por fim, uma qualidade fisiológica chamada de timbre. O que é o timbre? É a qualidade fisiológica, que permite diferenciar sons de mesma altura, ou seja, de mesma frequência, é a qualidade fisiológica que permite diferenciar sons de mesma altura, ou seja, mesma frequência, e mesma intensidade, ou seja, de mesma amplitude. Então vejam, se você, por exemplo, colocar numa sala 2 músicos, um com um violão e um outro com um piano, e pedir para que eles emitam notas com a mesma altura e com a mesma intensidade, mesmo assim você vai perceber que esses sons são diferentes. Sabe por quê? Porque eles são de fontes sonoras diferentes, eles têm timbres diferentes, tá? Então, o timbre é a qualidade fisiológica que vai permitir diferenciar sons que têm a mesma altura, ou seja, a mesma frequência, e a mesma intensidade sonora. Deixa eu colocar eles aqui um pouco mais para baixo. Pronto. Certo? Então, o que vai diferenciar na prática, você vai perceber a diferença entre sons que têm mesma altura e mesma intensidade, vai ser através da forma da onda. A diferença estará na forma da onda. Mas como assim? Por exemplo, vou explicar para vocês agora. Então, como reconhecer isso na prática? Por exemplo, imagine vocês que nós temos aqui duas ondas. E essas ondas são as seguintes. Nós temos essa aqui, nós temos essa onda aqui, ó. Nós temos essa onda aqui. E a segunda é essa aqui, ó. Presta atenção. Bom, observem que essas ondas, elas têm a mesma amplitude, então elas têm a mesma intensidade, elas têm o mesmo comprimento de onda, então vão ter a mesma frequência. O que é que elas têm de diferente? A forma da onda. Então elas têm timbres diferentes, então o timbre está ligado à forma da onda, tá? Perfeito? É através do timbre que você vai poder diferenciar sons que têm mesma intensidade e mesma altura. Então essas são as qualidades fisiológicas do som. Nosso próximo passo agora
será entender as ondas estacionárias. Ondas estacionárias. Ondas estacionárias. Ondas estacionárias. Bom, o que é uma onda estacionária? Vou pegar uma imagem aqui para mostrar para vocês. Então, vou pegar aqui essa imagem. Pronto. Quero que vocês prestem bem atenção a isso aqui. Olha só. Bom, o que é que nós temos aqui nessa figura? Aqui nessa figura, nós temos uma fonte, tá? E essa fonte vai fazer uma corda vibrar. Essa corda está presa em uma superfície, tá? Essa corda está fixa nessa superfície imóvel. E aí uma onda vai ser produzida. Tá? Essa fonte vai produzir uma onda. Tá aqui a onda, ela tem uma amplitude A, se propaga com velocidade V e possui um comprimento de onda lambda. Aí essa fonte vai ficar vibrando e vai produzindo essas ondas. Essas ondas vão esbarrar nesse obstáculo e vão retornar. Perfeito? Elas vão retornar. Lembre-se que como a corda é fixa, ocorre reflexão com inversão de fase. Perfeito? Então, o que é que vai acontecer? Se essa fonte não parar de vibrar, nós vamos ter uma onda que se propaga para a direita e uma onda refletida que se propaga para a esquerda. Essas duas ondas, elas vão se encontrar, concordam? Elas têm a mesma frequência e têm a mesma amplitude. Então, isso significa que elas vão sofrer interferência. Em alguns pontos, a interferência vai ser construtiva. Em outros pontos, a interferência vai ser destrutiva. Como os pulsos têm amplitude A, os pontos onde a interferência é construtiva deve ter uma amplitude 2A. Perceba que a amplitude dessa onda corresponde a 2 quadradinhos. E da onda, nos pontos onde ocorre a interferência totalmente construtiva, tem 1, 2, 3, 4 quadradinhos. Cada ponto onde a interferência é totalmente construtiva, você vai representar pela letra V. E V significa ventre. V significa o ventre. Você não... Ô Sandro, isso não é crista? Não. A partir de agora você vai chamar isso aqui de ventre. Então V é o ventre da onda, tá certo? Então V significa ventre da onda. Agora, existem pontos aqui onde a interferência é totalmente destrutiva. São os pontos onde as cristas vão encontrar os vales. Então, como a interferência é totalmente destrutiva, não há amplitude de vibração. Cada um desses pontos, a partir de agora, você vai representar pela letra N, e N significa nó, tá? Então, a junção dessa onda que se propaga para a direita com a onda que se propaga para a esquerda, elas vão sofrer interferência. E aí a interferência em alguns pontos vai ser construtiva, em outros vai ser destrutiva, e aí nós temos a formação da chamada onda estacionária. E ela é chamada de estacionária porque numa onda comum, todos os seus pontos vibram com a mesma amplitude. Na onda estacionária, os pontos vibram com amplitudes diferentes e alguns deles não vibram, e esses pontos são chamados de nós. Então, na onda estacionária não tem mais pico, não tem mais vale, e sim ventres, que são os pontos onde a interferência é totalmente construtiva, e nó, os pontos onde a interferência é totalmente destrutiva. Detalhe interessante, se vocês perceberem aqui, é que lambda é o comprimento dessa onda. Mas se você projetar aqui embaixo, você vai ver que lambda, a distância entre dois nós, vocês aprenderam que a distância é entre dois ventres consecutivos. Aliás, a distância entre duas cristas consecutivas ou dois vales consecutivos era um comprimento de onda. Não, porque se você observar, tomando esse ponto como referência, a oscilação começa a se repetir aqui.
Então, a distância entre dois nós consecutivos ou dois ventres consecutivos vai ser a metade de um comprimento de onda. Tá? Um cuidado para não confundir isso, tá certo? Tranquilo? Lembre-se, nos ventres nós temos a máxima vibração da onda estacionária e nos nós não há vibração da onda estacionária, perfeito? E a distância entre dois nós consecutivos ou dois ventres consecutivos é igual a meio comprimento de onda, tá? Então, se vocês entenderam as ondas estacionárias, para finalizar, elas são geradas por duas ondas, que têm mesmo que frequência. Uma onda que se propaga para a direita e a reflexão dela que se propaga para a esquerda. Elas interferem em alguns pontos. A interferência é totalmente construtiva, esses pontos são chamados de ventres. E em alguns pontos a interferência é totalmente destrutiva, esses pontos são chamados de nós. Pronto. As ondas estacionárias nos ajudam a entender como o princípio de funcionamento dos instrumentos, tanto de corda quanto de sopro. Então vamos começar com os instrumentos de cordas. E aí eu chamo isso de cordas sonoras ou cordas vibrantes. Cordas vibrantes. Ou cordas sonoras, como vocês queiram. Tranquilo? Ó, vou mostrar aqui uma imagem para vocês na prática, de como essas ondas estacionárias elas são produzidas. Pronto, olha aqui um exemplo prático. Olha que massa. Nós temos aqui uma polia, tá? E aqui embaixo tem um corpo que tensiona essa corda e aqui um vibrador. Daí esse dispositivo vibra, produzindo ondas que vão se propagar para a direita e para a esquerda, e aí a interferência dessas ondas gera isso aqui que nós chamamos de ondas estacionárias. É que está tão rápido, essas ondas estão se propagando para a direita e para a esquerda, de forma tão rápida que você só vê a junção delas. Percebam aqui claramente que nós temos a formação, ó, desses pontos onde não há vibração, cada um desses pontos é chamado de nó, né? Cada um desses pontos é chamado de nó, é onde ocorre a interferência totalmente destrutiva, e aqui os pontos da corda onde a vibração é máxima. Cada um desses pontos nós chamamos de ventre. Tranquilo? Perfeito? Muito bem, então vamos às cordas vibrantes. Se nós pegarmos uma corda, se nós pegarmos uma corda e começarmos a vibrá-la, por exemplo, uma corda presa entre duas superfícies, qual vai ser o modo mais simples de vibração? Qual vai ser o modo mais simples de vibração da onda nessa corda aqui? Bom, o modo mais simples de vibração vai ser esse aqui chamado de primeiro harmônico ou modo fundamental. Nós vamos ter aqui, ó, a formação de dois nós e um ventre. Esse é o modo mais simples de vibração da onda nessa corda. Chamamos isso de primeiro harmônico ou modo fundamental. Qual é a relação? Aí você tem o segundo modo de vibração, que é o segundo harmônico, depois o terceiro harmônico, o quarto harmônico, o quinto harmônico e assim sucessivamente. Mas vejam, qual é a relação que existe aqui entre o comprimento da corda e o comprimento de onda da onda estacionária? Lembre-se que a distância entre dois nós consecutivos é a metade de um comprimento de onda. Eu acabei de mostrar isso para vocês. Vamos ver? Então, olha só. Aqui, o comprimento da corda é L. E a distância daqui para aqui é a metade de um comprimento de onda. Então, vocês concordam comigo que no primeiro harmônico, L é igual a lambda sobre 2. Tranquilo? Aqui, ó, nós temos desse nó para esse nó. Nós temos a metade de um comprimento de onda, desse nó para esse nó, mais a metade de um comprimento de onda. Então, L vai ser igual a um comprimento de onda. E é fácil você observar isso aqui também. Ó. Entre esses dois pontos, nós temos uma oscilação. Aqui, meia oscilação. Aqui, se vocês concordarem comigo, nós vamos ter quantos lambda sobre 2? 1,
2, 3. Então, no terceiro harmônico, L vai ser igual a 3 vezes lambda sobre 2. E assim sucessivamente. Se você observar aqui embaixo, L vai ser igual a 4 vezes lambda sobre 2, que dá 2 lambda. E aqui, 5 vezes lambda sobre 2. 5 vezes lambda sobre 2. Tranquilo? Como é que nós podemos generalizar isso aqui? Como é que nós podemos generalizar isso aqui? Se vocês concordarem comigo, deixa eu só melhorar isso aqui. Então aqui era L igual a 2 lambda. L igual a 2 lambda e aqui 5 lambda sobre 2. 5 lambda sobre 2. Pronto. Agora vamos lá, vamos trabalhar. Muito bem. Tranquilo? Beleza? Então, generalizando, vocês concordam comigo que L é igual a N vezes lambda sobre 2, onde esse N aqui pertence ao conjunto dos inteiros. Veja, quando N é igual a 1, L vai ser lambda sobre 2. Quando N for 2, L vai ser lambda. Quando N for 3, 3 lambda sobre 2. Então, esse N aqui é um número inteiro. 1, 2, 3, 4. Tranquilo? Então, N pertence aqui ao conjunto dos inteiros. Se nós isolarmos aqui lambda, nessa expressão, lambda será igual a 2L sobre N. 2L sobre N. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou isolar isso aqui e vou chamar essa relação de 1. Eu vou chamar essa relação aqui de 1, tá? Deixa eu ver se ele reconhece aqui a forma geométrica. Bom, eu vou chamar essa relação aqui de 1. Ok? Bom, só que vocês já aprenderam que a velocidade de propagação de uma onda em uma corda pode ser dada pelo comprimento de onda multiplicado pela frequência. Daí o que é que eu vou fazer? Eu vou substituir 1 nessa expressão aqui. Se eu substituir 1 nessa expressão, aí V vai ficar lambda, mas quem é lambda? É 2L sobre N vezes F. Então, eu chego à conclusão que F, a frequência de vibração dessa corda, consequentemente a frequência do som produzido por ela, será igual a NV sobre 2L. Tranquilo? Só que vocês já aprenderam, como nós temos uma onda se propagando em uma corda, e aí, se nós temos uma onda se propagando em uma corda, nós podemos encontrar a velocidade através da fórmula de Taylor, lembra? E a fórmula de Taylor nos diz que a velocidade de uma onda é a raiz quadrada da força que estica a corda sobre sua densidade linear. Então, se nós substituirmos essa expressão aqui, eu vou fazer o seguinte agora. Então, pronto. Eu vou chamar essa primeira expressão aqui de 1. Vou chamar essa expressão aqui de 1. E vou chamar essa segunda de 2. Essa segunda expressão eu vou chamar de 2. Daí o que é que eu vou fazer? Eu vou substituir 2 em 1. Então, substituindo 2 em 1, substituindo 2 em 1, temos... Então, se nós substituirmos 2 em 1, nós vamos ter que F é igual a N sobre 2L,
que multiplica V, que é a raiz quadrada da força que estica a corda sobre a sua densidade linear. Galera, olha só que interessante. A frequência de vibração de uma onda em uma corda e, consequentemente, a frequência de vibração do som produzido por ela é inversamente proporcional ao comprimento da corda, diretamente proporcional à raiz quadrada da força que a tensiona e inversamente proporcional à raiz quadrada de sua densidade linear. Ô Sandro, o que isso significa? Significa uma coisa muito importante, vou mostrar para vocês. Deixa eu procurar uma imagem aqui. Daí eu quero mostrar para vocês uma coisa importantíssima. E essa coisa é a seguinte. Pronto. Meus amores, eis aqui um violão. Deixa eu trazê-lo para cá. Eis aqui um violão. E aí, olha só que massa. Qual é a física que existe por trás disso aqui? É a seguinte. Vocês já devem ter percebido que a corda de cima, a corda Mi, é mais grossa e a corda de baixo, que é também chamada de Mi, costumam chamar de Mizinha, né? Ela é mais fina, ela tem uma densidade menor, tá? Então, observem que a frequência, se você bater, se elas estiverem esticadas com a mesma força, você já deve ter percebido que a corda de cima emite sons mais graves e a corda de baixo emite sons mais agudos. E a resposta está aqui, ó. A frequência ela é inversamente proporcional à raiz quadrada da densidade linear da corda. Maior densidade significa menor frequência, som mais grave. Menor densidade significa maior frequência, som mais agudo. Então, a primeira parte está explicada. Todo violão tem engrenagens que são chamadas de tarraxas, que são essas 6 aqui. Para que elas servem? Para você aumentar ou diminuir a tensão na corda. Observem que se você aumenta a força que estica a corda, o som se torna mais agudo. Por quê? Porque aumentando a força, a frequência também aumenta. Mas cuidado! Apenas quando você quadruplica a força é que a frequência dobra. Então, esticando a corda, aumentando a força que estica a corda, você vai deixando o som mais agudo. Diminuindo a força que estica a corda, você vai deixando o som mais grave. Outra, vejam que a frequência é inversamente proporcional ao comprimento da corda. Quando você bate numa corda livre, ela emite um som com uma certa frequência. Se você pressionar seu dedo, por exemplo, aqui nessa casa, se você pressionar seu dedo, por exemplo, 1, 2, 3, 4, aqui na quinta casa, se você pressionar seu dedo aqui, o comprimento de vibração da corda diminui. Então, diminuindo o comprimento, você aumenta a frequência, o som se torna mais agudo. Um detalhe interessante é que se você pressionar seu dedo nesse ponto aqui, ó, que é a 12ª casa, você vai dividir a corda exatamente ao meio. Reduzindo o comprimento pela metade, você dobra a frequência. Em teoria musical, dizemos que o som produzido está 1/8 acima, que está na escala imediatamente superior. Ou seja, é a mesma nota, porém com o dobro da frequência. Valeu, galera! A gente encerra aqui e na aula de terça-feira a gente finaliza a acústica. Um abraço a todos e até a próxima.